Não, a Rael veio. Né, fala. Ah, Seu não, nome, pode ir. cara, que Não, estamos beleza. gravando. Rael, e sobre trabalho um pouco, com quantos anos você começou a trabalhar? Qual que foi o seu primeiro trabalho? Cara, acho que com 10 anos eu trabalhei na feira, primeiro trampo, vendendo limão. Aí foi uma zica. Aí eu fui um dia só. Aí arrumei a banquinha de limão, comecei a vender, aí antes de acabar a feira vai das 7 horas até as 2. Quando foi 10 horas da manhã eu tinha vendido tudo, tá ligado? Aí o cara falou, não, você vai trabalhar comigo quinta-feira que vem, não sei o que lá, não sei o que lá, vou te dar uma moeda a mais. Eu falei, firmeza. No outro dia eu peguei um começo de pneumonia. Eu falei, cara, eu fiquei afastadão. Aí depois eu trabalhava com meu pai também, ajudante de pedreiro com ele, assim. Só que, mano, eu sempre peguei raiva disso porque as pessoas que meu pai trabalhou foi pessoas meio que desmerecia o pessoal, tá ligado? Deixava a desejar, assim, não tinha aquela hospitalidade. Ficava aquele lance, tipo, para nós parecia serviçal, entendeu? Falei, não, não quero isso pra mim não. Meu pai falava assim, não, aprende a fazer, não sei o que lá, pra mim e pro meu irmão. Nós, não, não. Aí hoje meu irmão tá nesse lance de construir casa e tal, ele se arrependeu de não ter aprendido. Aí depois eu trabalhei de office boy, depois eu trabalhei numa empresa que trabalhava com geografia, pintava capacete de kart, pintava Harley Davidson, capacete de Fórmula 1, uma empresa chamada Artmix, era de conceito assim tal, mas não era registrado. Trabalhava de auxiliar de produção, deixava o capacete em ponto para eles pintarem. Aí eu trabalhei lá, foi o tempo que eu trabalhei mais tempo. O cara até falou, corta o seu cabelo. Eu falei, não, espera passar a experiência aí. Aí passou a experiência, aí eu acabei nem cortando, eu peguei uma coleta com os caras, aí depois fui mandado embora, o cara me deu um dinheiro errado, eu meti no pau, e nem tenho contato com os caras mais. Depois trabalhei de office boy aqui na Heitor Penteado, trabalhei 8 meses, aí foi quando eu fiquei doente, tive TB. Ah, meus patrão, cara, eu nunca me dei bem. Todos queriam que você cortasse seu cabelo. É, mas eu sempre meti o pé e às vezes convencia. Já virando amigo já era. Aí depois que eu trabalhei foi freelance, algumas empresas de comunicação visual, empresa de transporte. Aí hoje em dia eu sou funcionário público. Trabalho com administração de vias públicas, fiscalização, rapa. E Coloca eu contra eu, assim, todo dia. Na prefeitura? Isso. É barato colocar eu contra eu todo dia, todo dia. Nem todo dia, mas a maioria dos dias eu tiro faixa, assim, né? Essas faixas, essas propagandas, assim, Fiat Doc, nos postes e tal. Mas aí tem dia que tem que pegar camelô, que tá na via pública, que ele não tem licença. Que às vezes ele tem 20 anos naquele lugar e tem uma loja na frente que vendia camiseta. E ele vende sapato. Aí a loja de camiseta faliu e por azar dele montam uma de sapato na frente, tá ligado? Aí quem dá mais imposto é a loja e você tem que tirar o cara de lá e é mó choque. O cara fica no mó choque e você fala, pô, não posso fazer nada. É aquele lance, né, velho? O seu sucesso depende da tragédia de alguém, né? Capitalismo selvagem. Rael, como é que você foi para esse trabalho da prefeitura? Mano, eu passei uma fase da minha vida assim, esse negócio de música, só conseguia pagar conta, tá ligado? Pagava conta, telefone, água, seja qual for. Fazia uma jantinha ali e tal. Aí minha casa, ela não tem arquitetura legal assim, ela é zoada. Aí, e tipo, eu vejo que minha mãe, ela tem 65 anos, meu pai tem 63 anos. Eu falo, mano, eu tenho que dar uma dignidade, agora é minha hora, tipo assim, de fazer alguma coisa. Falei, preciso de arrumar um trampo, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, tá ligado? O que a maioria da, da- das empresas cobra, assim. Aí eu fui em janeiro no Centro de Apoio ao Trabalho, um barato que é feito pela Força Sindical. Aí eu fiquei sabendo que rolava um lance pra trabalhar na prefeitura, mas era um lance que nem era isso, era pra limpar bueiro, cara. Pra não ter enchente e tal. Falei, ah, foda-se, vou pra esse barato, tô precisando de dinheiro, tem que fazer alguma coisa. Aí eu fui, eu falei, não. A mulher falou, ah, você não quer fazer curso tal, tal, não. Eu falei, não, fiquei sabendo da vaga que tem aí para limpar esgoto, é isso aí que eu quero. Ela, não, mas você é novo, eu tenho que fazer. Eu falei, não, eu preciso de dinheiro agora, é isso aí mesmo. Aí deixei a ficha lá e tal. Aí falaram que chamada que é 10 depois de 10 dias. Aí passaram meses. Falei, puta, já era.
nem vai rolar. E tocou o telefone e me chamou. Era pra trabalhar de agente de apoio, que é esse lance. Administração de Vias Públicas, que é o RAPA, né? Aí eu fiquei meio assim pra entrar, falei, ah, não vou não, mano, não vou não. Mas aí eu pensei nesse lance de que você tem que ir na selva buscar o seu. Eu falei, ah, acabei me rendendo, fui, já era. Hoje em dia, tipo, já me acostumei, se torna mais frio, né? Cada dia que passa você fica mais frio pra essas coisas. Porque os camelôs também sabem que, por causa desse poder do governo, eles sabem que eles estão errados. Não é que eles estão errados, o governo faz com que eles estejam, né? Você está tentando sobreviver. Você acaba acostumando com a ideia, eles também. Aí você passa a dar um toque e fala, não fica aí. Aí o cara sai, aí você fala, não fica aí, ele tá. Aí você... Na segunda tem que pegar, porque é tudo reclamação. Você tá lá e seu chefe fala, tem uma pegada lá na Alameda Santos. Tem um camelô em frente, não sei o que, ele não tem licença. Vai lá pegar. Às vezes é o camelô mesmo que tem licença, cagueta do lado que não tem, tá ligado? Então que você vê que é uma guerra. É uma guerra, é o capitalismo selvagem mesmo, é uma selva, você tem que fazer a sua. Eu vi que eu tinha que levar dinheiro pra casa e tinha que ser dessa maneira e falei, é isso mesmo, não gosto. Não gosto do que eu faço, assim, mas é isso, né? Acho que uma parte de gente também não gosta do que faz. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou lá? Primeira coisa que você pensou quando teve que, então... Vou me esconder. Eu trabalho totalmente diferente, porque eu sou um cara meio popular, assim, no cenário do rap e tal. Aí eu me muquio, assim, muquear e se esconder, né? Coloco uma camiseta, amarro, tampo os dreads, tampo meio que o piercing, coloco um óculos de sol que não tem nada a ver comigo e vou pra luta. Porque, tipo assim, mano, eu não fiz isso pensando em mim, tá ligado? Eu sou um cara que eu quero ficar tranquilo pra mim fazer minha música, minha coisa. Eu vi que esse lance de que faltava as coisas em casa tava roubando minha brisa, tá ligado? Eu via minha mãe incomodada com essas coisas. Falei assim, mano, eu vou fazer isso não por mim, por ninguém, eu vou fazer pela minha mãe, tá ligado? Pela minha mãe, pra mim chegar em casa também, né, mano? Que eu não posso ficar só esperando que minha música traga alguma coisa pra mim. Eu vi que eu tive que ser um leão, acordar cedo, com determinação e ir lá na selva buscar o meu, que tem gente em casa precisando. Eu vi que não importa quem eu seja, o leão, a gazela, eu tinha que fazer isso. E a sociedade faz isso, né, mano? Esse sistema que a gente tem de capitalismo aí faz isso, tá ligado? Por isso que várias pessoas também estão no crime aí, várias pessoas têm vários potencial para outras coisas aí, estão trabalhando de faxineiro, então tá porque não tem oportunidade, não tem espaço. Não tem espaço, a sociedade tá osso de espaço. Então é isso, cada um faz o que dá pra fazer. O importante é estar vivo, é conquistar, sei lá. Assim vai. E como que é seu dia a dia? Qual que é a coisa mais difícil, assim, no dia a dia desse trabalho? Mano, hoje em dia eu tiro de boa, porque não quero que aguentar nenhum órgão público, mas funcionário público não faz nada, cara. Não faz nada, eu saio uma, duas vezes por dia. O resto do dia eu nem era de jogar dominó, hoje em dia eu jogo dominó. Jogo dominó lá, tá ligado? Tem hora que, tipo, como é um trampo que às vezes você fica meio sedento, o único movimento é você subir e descer do caminhão. Aí eu, como tive esse problema no pulmão e tal, que eu canto, tenho que ficar treinando a respiração, aí eu pego e dou uma volta no quarteirão correndo. Tenho tempo pra tudo isso. Mas tem hora que você, tipo, pelo fato de você fazer nada, baixa umas preguiças, tá ligado? Aí tem dia que eu saio, eu tenho que ensaiar, ou tenho que gravar alguma coisa como eu tô gravando hoje. E assim vai, a minha vida é uma corrida, cara. Eu tenho vários problemas por causa dessa correria de ter que ter dois trampos. A música e funcionário público. Ter tempo pra família, pra namoro, pra outras atividades. Fica uma correria, tá ligado? Às vezes você deixa sempre um falando, mas nem todos vão entender, só você mesmo. É uma correria louca. Como que é o trampo com a música? É o mais satisfatório, mas é o mais corrido também, porque é você por você. E você vai adquirindo resultado passo por passo. Às vezes pra você dar um passo demora um ano, tá ligado? É passo por passo. Pra gente gravar nosso CD demorou 3 anos. A gente começou a produzir primeiro as instrumentais, escrever em cima delas, depois estúdio. O estúdio foi mais difícil, que um cara que canta com nós, ele trabalhava, no começo ele começou a bancar e a gente dava o que podia, 10, 20 reais. E aí acabou que a gente foi pagando, mas no final a gente ficou devendo 5 mil reais pra finalizar.
tipo, tinha pago 2, ficou devendo 3. Aí um dos amigos meus, que hoje que tá preso, que ele é do crime, ele chegou com ajuda com a gente, do tráfico. Ele falou, não, vocês estão correndo e tal, 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 não pedi nada. Ele foi e falou, ó, toma 5 conto aí pra vocês, deu 5 mil. A gente pagou o que a gente devia da gravação. O resto a gente fez a prensagem, né? Que o nosso não é prensagem industrial, é cópia, né? É CD independente e tal. Mas é uma coisa que dá muito resultado. A gente foi fazer show, a gente fez um show no Rio, pessoas de lá cantavam nossas músicas, parava a gente na rua, eu falei, mano, não sabia que tinha tudo isso. Mas na internet também, que amplia isso, né, cara? A gente lançou algumas músicas na internet, tem site e tal. É um resultado da hora. É muita coisa que aconteceu. O lance que foi mais mil grau foi o lance do VMB, assim, que a gente fazia cover do Racionais, ouvia Marcelo D2 em casa, e a gente fez um vídeo, esse lance de meter as caras sempre teve com nós. A gente catou um CD com as músicas nossas, assim, e levou na produtora pra saber quanto que ficava o clipe. Mas até então a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, só queria saber o valor. Aí o puto do maluco que tava na responsa de ver o barato do clipe gostou das músicas. E ficou com ele lá. Aí passou o carnaval, ele tava vindo do Rio. Com o maluquinho, um amigo dele, o Serginho, que participou do Big Brother, o Serginho Big Brother. Aí gostou pra caralho os dois, aí os caras já começaram a ter várias ideias, começou a envolver a gente em lugares, cantar em casa, em lugares que não tinha a ver com rap, tipo Rei Cássio, que toca música afro-cubana. A gente fechou em apartamento pra jornalista e tal, e foi o barato que começou a divulgar e tal. Aí a gente pegou e gravou o primeiro vídeo, que é um vídeo em plano sequência, simplesão assim, não é em película nem nada, não é imagem de cinema. É um clipe a gente, na nossa comunidade, a gente subindo na favela, um encontrando o outro, são 5 MCs, né? Um vai encontrando o outro e se encontra todo mundo no morro, né? No final, que dá a imagem da favela inteira, assim. A gente entregou e nem falou, ah, vamos lá, só pra gente mostrar as caras. Aí era perto de MB, assim, aí eu trombei, na terça-feira a gente foi fazer um show no Rei Casca, essa casa que toca música afro-cubana, aí encontrei o diretor do vídeo, falei, e aí, o que você acha, velho? VMB e tal, tá pra sair, você acha que ele, mano, nem rola. Eu falei, ah, também nem rola. Aí eu tava trampando de freela numa empresa de comunicação visual. Aí eu tava lá, meu celular tocou, aí minha mina falou, então, vocês estão na categoria rap. Eu falei, caralho, tipo, desacreditei, assim. Eu falei, mano, que louco. Aí foi um barato que mudou nossa vida, assim, foi o ápice da nossa carreira, assim, entendeu? Foi o barato que impressionou mais, assim, que foi dando mais respeito pra nós, no país inteiro, assim, no cenário rap. Porque o rap tem vários estilos, tem o gangsta, que fala aquela coisa de crime, de pesado. Tem o underground, que fala de várias coisas. A gente não é nenhum dos dois, a gente não se rotula nem gangsta nem underground. A gente pensa na música como um todo. Então a gente fala do que a gente sabe, de a gente que acredita que existe. Quando a gente vai escrever, a gente não imagina que a gente está numa sala como essa. A gente imagina que está no universo e vai falando das coisas. E a gente começou a ter aceitação nos dois públicos que às vezes não é que são rivais. O gangsta é uma música que toca na rádio. Tem uma rádio chamada 105 FM que toca um rap e tal. É comercializado esse rap. Rap gangsta, que fala de crime e tal, pá, tal. Matei, roubei, sou tráfico e no final morri. É esse lance da música. Que não atinge outros públicos, tá ligado? Atinge mais o público da favela que admira o traficante que ouve essa música também. E o nosso rap é meio que diferente. E a gente pensou que esse pessoal não ia ter citação, a gente conseguiu a citação nos dois, tá ligado? No pessoal que era underground e nesse gangsta. E pra nós tá sendo da hora, assim. A gente não alcançou o que a gente queria ainda, mas a gente sabe que vai dar certo, tá ligado? Então ninguém desistiu ainda. Além de realizar a nossa pessoa, a nossa alma, assim, a gente sabe que vai levar a gente para um lugar melhor, assim. Eu acho que eu vou conseguir ainda sobreviver de música. E vou deixar de lado a prefeitura, tá ligado? Vou deixar de lado algumas coisas que me incomodam. Como Por foi? causa de dinheiro. Aham. E quando foi que vocês criaram a banda? Velho, é uma escada, assim, ó. Esse grupo que eu tenho hoje, um era do que era amigo meu da quarta série, outro eu conheci na escola. Outros eu conheci na escola também que colou nessas apresentações que eu fiz de Maracatu, que tinha outros projetos musicais também. Vou dar os nomes. Eu sou Rael, aí tem o Dodiman, que ele cantava sozinho rap. Tem o Massal, que é o meu amigo da quarta série. E tem o Paulo Emissário, que ele tinha uma banda chamada Via Sacra, mas até então ele nem tinha começado. Ele veio tocando Maracatu, ele começou a montar um projeto dele. E depois a gente tava tocando Maracatu junto, todo mundo, menos o Dodiman. E tem o Apollo, que ele tinha outro projeto também. Eu conhecia ele da época do skate e tal. A gente se juntou pra fazer nós quatro sem o Apollo. Aí teve um dia que nós tava num rolê, os caras nem quis que chamasse o Apollo assim, que eu tava bêbado, mas
Aí eu fui e chamei ele, falei, não, nós vai cantar. A gente começou a cantar e tinha um grupo chamado Can. E tinha outro cara, tinha outro grupo que era o KND, eu cantava nos dois, né? Um cara que chamou pra cantar, gostava do meu estilo de se vestir e tal, nem cantava até então rap. Mesmo se escrever minhas próprias letras e tal. Aí esse maluco me chamou e aí um foi ensinando coisa pro outro. Ele tinha essa mania de gangsta e eu tinha essa mania de música no geral. E a gente foi aprendendo as coisas. A gente formou Can KND a Banca, juntou todo esse grupo de pessoas e foi Can KND a Banca. Mas aí o fato de personalidades diferentes, esse maluco era do Can KND, que é o Peterson 011, que canta sozinho hoje, e tinha o Negro C e o DJ Kiko. O DJ Kiko tá com nós até hoje. Aí esses dois seguiram carreira solo, ambos, os dois. E a gente formou o Pentágono em 2000. Essa carreira tipo, de Can KND foi até 99. Em 2000 a gente formou o Pentágono e tá até hoje, que é Rael da Rima, Apolo, Dodimei, Massal e Emissário. E DJ Kiko, E as composições de vocês são próprias? Vocês cantam de outras próprias, pessoas? as produções. A gente juntou algum desses amigos hoje que tocou, tem algumas músicas que a gente chamou pessoas pra tocar, né? Que era um desses amigos que tocava bateria na época. Mano, a gente deu nome pro CD de Microfonicamente Dizendo, tá ligado? Mas isso eu falei pros caras ontem, se a gente for ver bem, o nome desse CD podia ser Rateio, tá ligado? Porque a gente juntou esse pessoal da escola de novo e utilizou da arte de cada um. Um fez a capa do CD, que foi pra esse lado de design. Um tocou vibrafone, que era que eles tocava bateria. Os irmãos deles também são músicos, a gente toca em orquestra, toca na banda do exército também. Eu juntei um outro que tocava violão também na época da escola e juntou tudo isso, ó, tem uma música, tem como você colocar esse violão? Pô, mano, agora tem que fazer o site, quem vai fazer? Aí um dos caras que canta com nós hoje também é design. Ah, tem que fazer a capa, aí chamamos esse maluco do design. Fomos chamando os caras e fizemos uma junção ali das coisas e acabou saindo o CD. Graças a Deus a gente conseguiu reunir essas pessoas. A gente viu que é importante também esse lance de amizade, de infância, que não sumiu, tá ligado? Cada um tá na sua vida aí, mas só que consegue se reunir pra fazer alguma coisa. E eu escutei falar que você canta muito bem inglês. Ah, eu não canto bem inglês, eu acho. Eu canto poucas músicas em inglês, assim. Tipo, eu canto o que eu ouço, tá ligado? Às vezes eu não sei nem o que tá falando. Eu ouço e falo, ah, é isso, tá ligado? E vou cantando. Ouve e canta. Mais de ouvido, assim. Aí às vezes eu pergunto, porque nem eu fui no David, eu cantei aquela guiltiness lá. Eu falei, o que que é guiltiness e tal? Aí ele falou que era capacidade e tal, eu nem sabia, assim. Né? A coisa que. A música é um barato que vai tocando você e você vai se libertando pra ela. Você vai dando abertura pra ela e ela vai entrando cada vez dentro de você e você encontra mais facilidade pra fazer, mais facilidade pra ouvir, pra entender aquilo. Os instrumentos, qual a função de cada um, o que quer dizer, tá ligado? A letra. Mas agora eu queria parar pra ir no banheiro. Deixa eu só tirar Ah, mano, é uma linguagem que nós mesmo, só nós mesmo conseguimos fazer, tá ligado? É uma linguagem de pentágono, assim, de fazer o som. A gente pegou, não esses dois lados, a gente pegou a música, a gente não se limita, assim, fala assim, ah, não, a gente faz rap. Não, a gente faz música, velho. Nós vai mandando nós fazer. Nós tem o nosso modo de fazer o rap, tá ligado? Nós mistura várias coisas. Assim vai, MPB e tal. Eu curto muitas coisas, assim. Eu não só. Eu apenas canto rap, tá ligado? Mas eu gosto de MPB, eu gosto de forró, eu gosto de reggae, tá ligado? Eu gosto de várias coisas. O que vai tocando no meu coração, eu vou aceitando e gostando. Não tem regra. A regra é não tem regra. E Rael, fiquei sabendo que vocês estão com uma viagem planejada pra África. Como é que foi que É, aconteceu mas isso? tá rolando um impasse aí agora. Não sei se a gente gorou. É assim, tem um festival lá em Gabão de hip hop. E aí a gente fazia parte de uma empresa de hip hop. Um site de hip hop é o maior da América Latina, chamado Bocada Forte. E ele agia como agência de hip hop também. Eles amavam show pra gente e tal e tal. E através desse site a gente teve uma boa divulgação. Assim, hoje em dia a gente tem o nosso próprio, a gente não trampa mais com eles. E tem um correspondente desse site que ele trabalha numa ONG lá em Barcelona. Aí eles chamaram acho que o MV Bill pra ir pra lá. É, se eu não me engano foi MV Bill. Aí o MV Bill lançou esse lance do Falcão Meninos do Tráfico aí ficou com a agenda muito cheia. Aí eles se interessaram pela gente, chamou a gente e tal, pra ir pra lá. Aí o que que a gente fez? A gente falou, pô, a gente vai pra lá, mas a gente nunca sai do país, não estamos muito cientes de como que acontece. O cara falou, quantas pessoas são? A gente falou, 7 pessoas. Ele, ótimo, é o que a gente pode levar. Ele falou, não, demorou.
E pra nós é, tipo assim, do caralho pra África, porque acho que é um país muito raiz, assim, tá ligado? Acho que tem mais a ver com nós do que se a gente fosse pro Japão ou pros Estados Unidos, tá ligado? Nós ficou, nossa, uma viagem. Aí, eu acho que esse maluco, ele tá querendo desviar um dinheiro, tá ligado? Porque sai 12 mil reais a passagem de cada um, ida e de volta. 12 mil. E de volta. E o que a gente fez? A gente pegou e reuniu esse diretor que produz os nossos clipes e mais um assistente dele, e o total deu 8 pessoas. Aí a gente pensou em fazer o quê? A gente falou assim, a gente vai fazer um, um documentário, tá ligado? Um documentário que tratava de cinco jovens de periferia que nunca tinha viajado mais de 400 quilômetros. E ia mostrar, tipo, a saída desde o aeroporto até a chegada lá e vice-versa, tá ligado? E a gente ia fazer um clipe também, ia fazer uma música específica pra isso. E a gente vai ainda, porque não tá confirmado. Acho que a gente tem até segunda pra ter essa resposta. Aí o cara começou meio que ramelar, falou, não, é o seguinte, deu um problema aqui, eu não tenho todas essas passagens, eu tenho estadia. Aí esse diretor, ele conhece um pessoal do departamento de marketing, não sei se é da Air France, é alguma empresa de aviação aí. E que tem um amigo dele que viaja o mundo inteiro de graça. Aí ele apresentou esse projeto pra ele, aí tá nesse impasse dele dar essa resposta. Mas até então, antes do cara falar que não tava firmeza, tava tudo certo. Foi quando eu falei com o David até. Aí aconteceu isso, aí ele tá vendo esse esquema de conseguir a passagem com essa empresa como se fosse um esquema de imposto, né? Ele descolava essa passagem, quando o país fosse cobrar imposto dessa empresa, seria descontado já através disso. Aí estamos com essa resposta, mas pra gente, se acontecer isso, vai ser uma realização muito grande, assim, de sair do país, de mostrar a nossa cara em outro lugar, né? De conhecer outro lugar e de juntar esse material pra gente mostrar mais coisas também. A gente pensa em fazer projetos sociais na nossa comunidade e esse vídeo é uma das coisas que a gente podia estar apresentando pra mostrar que você pode conquistar